Fala aí pessoal, beleza? Primeiro videozinho aqui do canal. Talvez de HB20. Esse daqui é o modelo 2023 1.0 Comfort. E vamos lá, vamos pegar aqui um trechinho de estrada. Hoje tá meio chuvoso, tá meio ruinzinho, mas o intuito aqui é mostrar o desempenho do carro, né? Eu tô com esse carro aqui há mais ou menos umas 2, vai beirar 3 semanas. Então assim, eu já tive um bom tempo pra conviver com o carro, né? E ter uma opinião mais sólida, né? Porque só pegar o carro por um dia, 2 dias e dar uma devida opinião. E assim, no meu ponto de vista, o HB20 ele cumpre, bora Gozinho, ele cumpre muito bem seu papel em ser um carro de entrada 1.0, né? Ele não é comparado logo com um Kwid ou com um Mob, né? Se você pegar os concorrentes direto dele, vai ser um Onix, um novo C3. Mas assim, no geral ele não deixa nada a desejar. É um carrinho 1.0, mas ele é bem espertinho, talvez por causa do peso. Óbvio que aqui ele tá no etanol, então eu vou ter uma potência a mais, obviamente. Mas assim, é um carrinho bem esperto, principalmente se você tiver uma pessoa só com o carro vazio. Então ele vai andar bem, ele desenvolve bem, apesar de ser um carro 1.0, né? Óbvio que você vai ter as suas limitações, então você vai ter que guiar o carro tendo em mente já as suas limitações, né? É 1.0 como qualquer outro, mas tem um desempenho bem satisfatório. O consumo já não é bem agradável. Eu vi alguns reviews antes de pegar o carro, vi gente falando que cheguei a fazer 12. Mentira, não faz. Você só vai fazer 12 km por litro nesse carro aqui na gasolina e rodando a 20 km por hora dentro da garagem parado, porque, enfim, não faz 20 km por litro. Desde que eu peguei o carro, o meu consumo ele é 6.7. O máximo que chegou foi no momento que eu consegui fazer 7.1, 7.2. E assim, o meu percurso normalmente foi bastante Dutra, né? Peguei bastante estrada. Então sempre mantinha uma velocidade de cruzeiro ali, 100, 110, e às vezes metendo o pezinho lá no fundo, né? Mas no geral foi mais cidade também. E é isso, o consumo dele é esse. Não sai, não muda. E assim, é um carrinho padrão, consumo padrão, não é nada surpreendente e você não vai fazer nenhuma média absurda. Mas no mais é um carrinho bem completo, entendeu? A multimídia dele é muito interessante, tem o espelhamento do Android Auto, do Apple CarPlay. O carro em si é confortável, a suspensão é confortável, a direção é bem levinha, bem levinha. Os engates também são bons. E assim, no geral o carro não tem muito o que falar. Tem seus pontos negativos, claro. Um deles, inclusive, é que, enfim, você não tem nenhum ajuste no volante. E eu acho que para um carro, por mais que seja de entrada nesse valor, é meio que o mínimo, né? O básico que a gente pode ter. E você não encontra isso no HB20. Tanto de profundidade quanto de altura você não tem. Cara, o meu vidro tá foda, tá sujo. Já tentei limpar, não resolve. A palheta tá suja, tá meio merda isso daqui. Um ponto negativo aí desse carro aqui em si: quando chove é uma merda. O farol do HB20 é outro ponto muito negativo. Se você em algum momento for comprar um HB20, ser um proprietário de um HB20, cara, saiba que você vai ter que dar algum jeito no farol, entendeu? Eu cheguei a ver relatos de que numa versão mais top, assim, da categoria, você até encontra um farol com projetor que vai ter uma iluminação legal, mas agora o farol básico, ele é muito ruim, De noite você passa sufoco, para enxergar. Mesmo com farol alto, não ilumina bem, é uma porcaria, Então assim, se eu, no caso, esse HB20 aqui, ele tá alugado pela Localiza, mas se no caso eu fosse o proprietário, cara, acho que uma das primeiras coisas seria ou então pegar um upgrade desse farol com projetor,
Ou então tenta trocar a lâmpada, colocar um xenon, alguma coisa do tipo para iluminar melhor, porque quando tá de noite, tá escuro, é complicado. O farolzinho é muito ruim. Então é um grande ponto negativo. No mais, o carro é, sim, show de bola. É um dos melhores carros que eu já peguei assim pra testar alugando. Eu comecei o canal agora, né? Esse daqui tá sendo o primeiro vídeo. Mas eu já tive algumas outras experiências alugando tanto na Unidas quanto na Localiza. E assim, o carro é, cara, muito bom. Me surpreendeu, sendo bem sincero. E principalmente por ser 1.0, mas ele desenvolve muito bem, cara. E normalmente eu tenho um certo preconceito com o carro 1.0, sendo bem sincero, porque, enfim, eu tô acostumado a sempre dirigir pelo menos um 1.6, 1.4 que seja, ou motorização maior, mas esse daqui não me deixou a desejar em nada. Óbvio que ele, como eu já disse antes, tem a limitação de ser 1.0, mas no mais é isso. Fora isso, a direção dele é confortável. Você tem uma posição de guiar muito interessante. Seria melhor se você tivesse a regulagem de altura e profundidade do volante, com toda certeza. Você conseguiria ter um ajuste mais fino e ficaria mais confortável, né, para cada pessoa, o que não acontece muito aqui no caso. No mais, o banco você tem todos regulares. Nesse modelo aqui é manual, mas tem regulagem de altura, tem regulagem perfeita. Então o banco, apesar do volante não te fornecer, o banco dá uma compensada. Tirando isso, o espaço interno ele é interessante para ser um carro hatch. É mais que o suficiente. E assim, considerando um carro assim pro dia a dia, para algumas viagens, para você que também não tem uma família muito grande, é perfeito, vai te atender muito bem. Só que você tem que também ter consciência do que você tá comprando, né? Então é um HB20. Tem o preço de um carro muito mais caro, né? Mas não vai deixar de ser um HB20 de entrada. Mas assim, no mais não tem muito que você reclamar desse carro, entendeu? A não ser esses pontos que eu já citei. Tipo, o farol ele é bem fraquinho. Talvez uma regulagem melhor no farol deixe ele um pouco mais interessante, mas no geral ele é ruim. Mas ó, o carrinho desenvolve bem, velho. O carrinho desenvolve bem. Óbvio que em alta ele já não vai render tanto, né, por ser 1.0, mas ele tem um bom torque de baixa e ele desenvolve bem a velocidade de cruzeiro. Os trechos de estrada que eu peguei foram os trechos que eu mais exigi dele, né? E foram os momentos que eu mais me surpreendi mesmo com o desempenho, porque não esperava ele ter esse desempenho. E ele desenvolve muito bem para ser um carrinho 1.0. E olha que nesses trechos, a maioria das vezes eu estava com o carro com 4 pessoas, tá ligado? Então, por ser 1.0, né, ele teve um desempenho bem agradável. A suspensão dele também não tem nada a reclamar, acho ele bem confortável. O visual é bonito, o visual me agrada. Muita gente não gostou, muita gente também gostou. Então é aquilo, né? Você nunca vai agradar todo mundo. O pessoal também tinha bastante familiaridade já com o modelo Bagger, né? Que eram os antigos. Mas esse aqui ele não deixa nada a desejar. Ele continua sendo um carro bonito, mais atual. Um outro ponto assim de crítica que a gente pode fazer é a seta. A Hyundai fez uma seta ridícula nesse modelo, porque a seta ela fica lá embaixo. Então, se por exemplo esse carro que está na minha traseira, que eu não consegui ver qual é, mas enfim, se ele estiver muito colado, igual ele tá, se eu der uma seta, ele provavelmente não vai conseguir enxergar na seta. A não ser que você pare rente a ponto de ver o farol do carro traseiro, que nem eu estou vendo da frente, por exemplo, eu não consigo ver, o cara não vai conseguir ver sua seta, tá ligado? Então isso é uma parada prejudicial. Realmente é uma falha muito grande. Eu vi inclusive relatos de pessoas que eles refizeram a seta do HB20, né? Muitos pegaram a fita de LED, um projetorzinho e fizeram a seta por cima.
E realmente é muito melhor assim do que do jeito que tá. Mas, enfim, em questão de segurança, o carro também é bem seguro, ele tem bastante estabilidade. É um carrinho bom de curva. Se esse modelo aqui tivesse uma motorização, por exemplo, 1.0 turbo, cara, seria perfeito, seria perfeito. Seria mais econômico, andaria mais, enfim, não teria quase o que não reclamar, a não ser a seta e farol, né? Mas, enfim, esse daqui é o primeiro vídeo, é bem curtinho mesmo. Até porque o YouTube me limita no tempo. Então, é mais para fazer uma introdução ao canal, uma apresentação. A ideia é eu trazer mais carros para review, entendeu? E assim, meu review não vai ser técnico, tá ligado? Não adianta. Nossa, o vídeo tá bem embaçado. Então, tipo assim, não adianta, que não vai ser detalhado. Eu posso trazer uma informação ou outra, mas vai ser um review sincero de uma pessoa que tá alugando o carro e tá dando a opinião dela, entendeu? Ou que tá andando naquele carro e dando a sincera opinião. Eu tenho outros carros pra trazer já em mente. Inclusive, lá em casa mesmo, a gente tem um Fiat 500, um Cinquecento 1.4 na GR 2012, novinho. A gente cuida muito bem dele, tá com 22 mil rodados. Então, pra você ter uma ideia, se passou um carro 2012, tá bem novo. E a gente também tem uma Fiat Toro que eu planejo trazer, que é uma Toro Freedom 2.0 turbo diesel, que é um carro muito interessante também. Tá com a gente desde zero. E no mais a gente vai vendo outros carros, né? E vamos cada vez mais trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, mas é isso, galera, valeu, muito obrigado que assistiu até aí. É só a introdução. Vamos meter marcha agora e continuar trazendo esses vídeos pra vocês aí com mais frequência. Então é isso aí, se inscreve aí, deixa o likezinho, deixa o comentário também que ajuda bastante. E enfim, tamo junto. É nóis, Felix Garage. Valeu, falou!